Bem, esse é mais um vídeo da solução de estruturas isostáticas. Agora a gente vai ver um pórtico biapoiado. Ele tem aqui um apoio fixo no ponto E e um apoio móvel no ponto A. Tem uma carga distribuída na viga BCCD de 20 kN por metro e uma distribuída horizontal aqui no pilar AB de 5 kN por metro, apontando da esquerda para a direita. O pilar CE não tem carga. Então, como sempre, o primeiro passo é determinar as reações de apoio. Então, vou indicar aqui as reações que nós temos no apoio A e E. Não vou fazer o diagrama de corpo livre, eu vou simplesmente anotar as reações sobre a figura que eu já tenho. Com isso, a gente vai ganhar um pouco de tempo aqui na representação. E lembrando, o apoio móvel tem a reação aqui só vertical, né? E o apoio fixo, uma componente horizontal e uma vertical de reação. Como a gente trabalha no equilíbrio estático, né, eu vou usar essa convenção aqui para fazer o equilíbrio estático e começar aqui pela soma das forças horizontais. Como ela tem que dar zero, o que nós temos? Nós temos a resultante da força de 5 kN, que está bem aqui no meio, entre a barra AB, que vai ser 5 vezes a distância que ela está percorrendo, né? No caso, 3 metros. 5 vezes 3. Para a direita, positivo, está aqui. E tenho a reação de apoio, que eu já coloquei ela arbitrada com sentido para a esquerda, porque eu já sei que ela vai ter que equilibrar aquela carga distribuída de 5. Então, menos RHE. Isolando ali o RHE, nós encontramos que ela vale 15 kN nesse sentido mesmo para a esquerda. Vamos somar agora os momentos em relação ao ponto E. Por que o ponto E aqui? Porque duas das incógnitas, que são reações, não geram momento nesse ponto, que me permite determinar só a RVA. Então, somando os momentos em relação ao ponto E, lembrando que o anti-horário para mim aqui é positivo pela minha convenção de sinais, nós temos o momento do RVA no ponto E, que é horário, e o braço de alavanca dele aqui, gente, é os 5 metros. Temos o momento da carga de 5, ou seja, da resultante dela. A resultante está aqui, vale 5 vezes 3. E a distância da linha de ação está aqui, são 1,5 metros. Então, 5 vezes 3 vezes 1,5, negativo, porque a tendência de rotação também é horária. E temos o momento da distribuída de 20 lá em cima. Lembra? Está marcado como duas, mas é uma só, tá? Que vai de fora a fora. A resultante dela está por aqui, bem no meio. Ela vale 20 vezes 7 metros, que é o comprimento que ela está distribuído. E a distância da linha de ação dela até o ponto, gente, como ela está bem no meio, a gente sabe que essa distância aqui é 3,5 metros. Então, aqui tem que ser 1,5 metros. Então, 20 vezes 7, que é a resultante, vezes o braço de alavanca de 1,5, a tendência de rotação aqui é anti-horário, por isso positivo. Foram todas as forças ali, agora é só isolar a nossa incógnita, que é a reação vertical em A. Nós descobrimos que ela vale 37,5 kN. E por último, somando as forças verticais, né? Nós temos o que aqui de forças verticais? A RVA, que eu já sei que ela vale 37,5. Isso aqui, gente, não é força vertical, então não entra. A resultante da distribuída de 20, que a gente já viu que vale 20 vezes 7, para baixo, portanto negativo, mais a reação vertical em E. Essa aqui também, horizontal, não entra. Isolando o RVE, nós encontramos que ela vale 102,5 kN. Reações de apoio calculadas, agora a gente pode começar a traçar o diagrama, né? Então, eu vou limpar esse slide e anotar os valores das reações direto na figura. Dessa forma, já coloquei os valores calculados direto aqui. A gente precisa verificar, vamos começar aqui trabalhando com o diagrama de momentos, que eu vou representar nesse esquema da estrutura aqui embaixo. E vamos ter que definir a convenção de sinais que vamos usar. A viga a gente não muda muito, então para a barra BCCD eu vou usar essa convenção que eu estou marcando aqui, que é aquela convenção de vigas. Agora, para os pilares, eu não posso usá-la nessa posição, eu preciso, digamos, girar isso para deixá-la na vertical. Tanto faz eu girar com mais 90 graus ou menos 90 graus, o importante é eu adotar um posicionamento dessa convenção de sinais. Nesse exemplo, eu vou girar dessa forma, ou seja, em menos 90 graus, no caso, anti-horário de 90 graus. E eu vou usar com isso aqui para os pilares, isso aqui para as vigas, tá?
Eu até poderia usar um pilar com a convenção girada num sentido e o outro pilar com a convenção girada no outro. A única coisa que eu tenho que garantir é que no momento que eu adoto uma convenção como essa, gente, eu tenho que usar ela do início ao final de uma mesma barra, tá? Eu não posso trocar no meio da barra. Então, viga vai trabalhar com a de cima, pilar eu vou trabalhar com o posicionamento embaixo. Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer o traçado determinando o momento em alguns pontos chaves da estrutura e depois, como a gente sabe o carregamento da barra, a gente vai saber também qual que vai ser a função que define a variação do momento fletor dentro daquela barra. E assim a gente consegue traçar o diagrama de momentos. Então, pontos chaves que eu tenho aqui, ó, o momento no ponto A. Gente, o ponto A é do pilar, então a seção dele é corte horizontal, eu posso ficar com a metade de cima ou a metade de baixo. Se eu olhar para a metade de baixo, eu uso a convenção de baixo, dessa forma. E esse momento dá, não tem força, não tem momento aplicado ali, não tem nada que gera momento em A, dá zero. Outro ponto-chave que eu tenho aqui, o momento embaixo de B. Por que embaixo? Porque o ponto B ele pertence ao pilar, em que eu faria uma seção aqui, ó, embaixo dele, e ele pertence também à viga, em que eu faria uma seção à direita dele. E existe um momento em cada lado. Nesse caso, eles vão ser iguais. Eu já vou explicar por que depois. Mas aqui eu estou fazendo a seção embaixo. Estou cortando o rente aqui por baixo. De novo, eu posso pegar... Eu estou no pilar, então a convenção é essa. A questão é se eu estou com a convenção de cima ou de baixo do pilar. É mais fácil pegar o pedaço de baixo, que tem menos carga, né? Que é esse aqui que eu estou circulando de vermelho. Então, convenção de baixo. Vou somar o momento de todas aquelas forças no ponto B. Então, o que eu tenho? O 37,5 não gera momento em B, porque a linha de ação dele passa por B. Sobra o momento da resultante da distribuída, que é 5 vezes 3, e a distância aqui, que é o braço de alavanca, gente, vai valer 1,5 metros. Então, 5 vezes 3 vezes 1,5, tendência de rotação, comparado com a convenção que eu circulei ali, é negativa, tá? Que a tendência de rotação ali é anti-horária e minha convenção aqui da parte de baixo é horária. Fazendo a conta, o momento ali embaixo de B é de menos 22,5. Menos quer dizer o quê, gente? Quer dizer que eu desenho ele do lado esquerdo da barra. Ou seja, ele traciona as fibras do lado esquerdo do pilar. Se vocês conseguirem enxergar o lado que traciona, nem se preocupa com o sinal, tá? Mas enquanto tiverem dificuldades, a convenção de sinais ajuda. Vamos seguir, ó. Vamos ver agora o momento à direita de B. À direita de B, gente, eu vou cortar aqui, ó. De novo, eu posso ficar com um pedaço que ficou do lado esquerdo dessa seção ou com um pedaço que ficou do lado direito. O do lado esquerdo é mais fácil porque tem menos carga. E vou somar o momento de todas essas forças que ficaram na esquerda no ponto. Agora, gente, eu estou na convenção de viga, tá? E como eu estou pegando o lado esquerdo, é essa convenção aqui, ó. Reparem que é a mesma conta de antes, porque são as mesmas forças e o ponto está no mesmo lugar. E a convenção aqui também está colocando o horário como positivo, então a conta dá menos 22,5, o que quer dizer que eu vou desenhar o diagrama na parte de cima da viga, ou seja, é um momento que traciona em cima. O fato dos dois serem iguais tem um motivo, gente. Se eu desenhar o nó B aqui, ó, se eu fizer a seção à direita e esquerda e pegar um pedaço dele, vou desenhar um toquinho de barra aqui de cada lado. Esse é o nó B. Embaixo eu tenho um momento de menos 22,5. Olha, a convenção de baixo, negativo é o contrário do que eu circulei ali, ó. E em cima eu também tenho um momento de menos 22,5. A convenção está, no caso, aqui, ó, agora. Porque eu estou sem o lado direito da barra. Então, como ele é negativo, ele é assim, ó. Esse pedacinho de barra que eu recortei lá, gente, ele também está em equilíbrio estático. Então, ele tem que cumprir com as equações de soma das forças verticais igual a zero, soma das forças horizontais igual a zero e soma dos momentos iguais a zero. Ele está em equilíbrio estático. Eu não coloquei as forças verticais e horizontais porque isso é cortante de força normal, mas reparem que mesmo que eu colocasse aqui, nenhuma delas teria braço de alavanca num pedaço tão pequeno da estrutura. Então, a soma dos momentos é simplesmente somar os momentos aplicados. E reparem que o mais 22,5 menos 22,5 que está aplicado ali dá zero, já que eles têm sentidos contrários. Então, só o equilíbrio do nó já me permitiria determinar o momento que está faltando aí. Então, vamos seguir aqui com os pontos chaves. Próximo, o momento em C. O momento em C, gente, tem três aqui, ó. Eu tenho a esquerda de C,
à direita de C e também tem um pilar chegando por baixo. Eu tenho embaixo. Eu posso fazer a seção em 3 locais diferentes, passando um lado ou outro embaixo do C. Eu estou começando com o momento à esquerda, que seria esse corte aqui. Eu posso ficar com a metade esquerda que sobrou da estrutura ou a metade da direita, o que fica mais fácil. Eu optei aqui, nesse equacionamento, por somar todos os momentos das cargas do lado esquerdo, que eu estou circulando em vermelho. Então, se eu estou pegando as cargas da esquerda, a convenção é essa que eu circulei. E verifiquem, ó, o momento da reação vertical em A de 37,5 é 37,5 vezes o braço de alavanca, que é 5 metros. Tendência de rotação horária, de acordo com a nossa convenção de sinais, isso é positivo. O momento da carga distribuída de 5, gente. A resultante é 5 vezes 3 e o braço de alavanca dela é 1,5 m. Lembra, a resultante está aqui, ó. Então, a distância da linha de ação até o ponto C é 1,5 metros. Então, a resultante 5 vezes 3 e o braço de alavanca 1,5. Tendência de rotação aqui é anti-horária, que pela nossa convenção é negativo. E tem um momento da parte da carga de 20 que ficou do lado esquerdo ali, gente. Então, a resultante desse 20 está aqui no meio. 20 vezes 5. E a distância aqui dela, da linha de ação dela até o ponto é 2,5. Então, 20 vezes 5 vezes 2,5. Tendência de rotação anti-horária, portanto, pela nossa convenção negativa. Todas as cargas já foram calculados os momentos. Faça a soma e vocês vão encontrar menos 85. Menos 85 quer dizer o quê, gente? Quer dizer que vai desenhar em cima, ou seja, ele traciona em cima da viga. Vamos ver outra seção agora. O momento em C agora do lado direito. Vou fazer a seção aqui do lado direito. Gente, se eu pegar a esquerda agora, eu vou pegar os 2 pilares e a maior parte da viga. Pego o lado direito, que é menor. Tá aqui, ó, estou fazendo quadrado, marcando a parte da estrutura que fica do lado direito da seção C à direita. Então, como eu peguei o lado direito, a convenção é essa que eu estou circulando, ó, convenção da direita da viga. Soma o momento das cargas que estão à direita. Esse 20 tem uma resultante aqui no meio, no valor de 20 vezes 2 metros, e a distância dele até o ponto C, gente, é 1 metro. Então, é 20 vezes 2 vezes 1. Ela é horária, e como a nossa convenção é anti-horário positivo, isso é negativo. Então, dá menos 20 vezes 2 vezes 1, que dá menos 40 kN/m. Se deu menos, gente, quer dizer que traciona em cima, tá? Ó. Lembra? O momento negativo vai desenhado em cima da viga. Vamos seguir. O momento em C embaixo agora. Vou fazer a seção aqui por baixo de C. Reparem que eu estou no pilar, tá? Então, eu posso ficar com o que ficou da estrutura acima, que inclui a viga BCD mais o pilar AB, ou posso ficar com o menor pedaço, que é o que ficou embaixo, que é só o pilar CE. Como eu peguei a parte de baixo das cargas, convenção de baixo aqui do pilar. O que tem de carregamento, gente? A força vertical de 102,5 não gera o momento em C, mas a força horizontal de 15 gera. 15 vezes o braço de alavanca, que é 3 metros, sentido de rotação é horário, que pela nossa convenção de sinais é positivo. Então, mais 15 vezes 3, que dá 45. Esse 45, como deu positivo, ó, ele vai desenhado do lado direito da seção do pilar, ou seja, ele traciona o lado direito do pilar. Outros pontos chaves, ó. O momento no ponto D. Gente, o ponto D nem coloquei a direita ou a esquerda, porque não tem sentido. Se eu colocar uma seção aqui e pegar o menor lado, que é o lado que está vazio, não tem momento aplicado. Por isso o momento é 0. E o momento no ponto E, ó, se eu colocar a seção aqui em E, também não faz sentido dizer acima ou abaixo de E, porque se eu olhar aqui, ó, não tem momento aplicado, gente. Então o momento é 0 também. Ó. O apoio é rotulado, nunca vai ter um momento ali. E nessa situação, a gente já tem todos os pontos chaves. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar esses valores, seguindo a nossa convenção de sinais, lá na estrutura. Estão anotados, ó. Momento em A, deixa eu trocar aqui para um pincelzinho diferente, aqui, ó. Momento em A, 0. O momento em B abaixo, 22,5, negativo. O momento em B acima, ó, 22,5, negativo. O momento em C à esquerda é o 85, negativo, que está aqui em cima. O momento em C à direita é o 40, negativo, por isso desenhado em cima. O momento em C embaixo, mais 45, que é desenhado do lado direito da barra. O momento em D, que é 0. E o momento em E, que é 0. Pronto, marquei todos os pontos. E agora? Agora a gente vai olhar o tipo de carregamento que tem na barra e fazer a função que fecha esses diagramas barra por barra. Então,
deixa eu limpar o slide aqui um pouco, vamos verificar como que a gente fecha os diagramas. Então, primeira coisa, ó, no trecho AB tem uma carga distribuída de 5. Ou seja, o diagrama aqui, gente, é uma função de segundo grau. A gente sabe que numa função de segundo grau, se eu tenho momento nas duas extremidades da barra, eu posso fazer uma linha de fechamento e o que a gente diz, pendura o QL2 sobre 8, que é o momento de uma barra birrotulada com carga distribuída. O que a gente está fazendo, na realidade, é uma superposição de efeitos da barra com o momento de extremidade, mais a barra com a carga distribuída. Então, o QL2 sobre 8, gente, o Q é 5 e o L é o comprimento da carga, que é 3. Está aqui a conta, isso dá 5,625. Eu penduro para que lado? A carga não aponta para a direita, então faz a linha de fechamento, acha o meio dela e pendura para o lado direito. Dessa forma. Aqui eu tenho a parábola agora com 3 pontos, né, gente? A gente consegue desenhar essa parábola de forma mais adequada. Aqui a nossa parábola representada com a concavidade certa. Próximo trecho. O trecho BC também tem uma carga distribuída, gente. Ó. O trecho de B a C tem essa carga aqui, ó. Então, QL2 sobre 8 aqui é 20 vezes 5 ao quadrado, já que o L é 5 sobre 8, que dá 62,5. E, de novo, eu tenho os momentos de extremidade. Então, faça uma linha de fechamento e some ou pendure, né, o QL2 sobre 8. Então, como a carga aponta para baixo, a gente pendura ele para baixo. Ó, linha de fechamento, pendura para baixo 62,5 e, com 3 pontos, desenha a parábola da melhor forma que vocês conseguirem. Próximo trecho, o trecho CD, também tem uma carga distribuída, então vou fazer o QL2 sobre 8 dele, ó, que dá 10. O L agora da carga ali é só 2. Vou fazer a linha de fechamento e pendurar no meio o 10, representando a minha parábola. E o último trecho, gente, é o trecho CE. O trecho CE não tem carga, o Q de x é 0. Se o Q de x é 0, o esforço cortante vai ser constante e o momento fletor é uma reta. Eu já tenho 2 pontos na barra, então é só traçar a reta entre os 2 pontos e o diagrama está pronto. Pronto. Faltam alguns detalhes aqui, que seria qual que é o valor do momento máximo que existe aqui, ó, e a coordenada onde o momento passa por 0. Isso a gente vai precisar do esforço cortante para determinar. Então, por enquanto, deixo o diagrama de momentos assim. Vamos fazer o esforço cortante e aí a gente vai detalhando essas informações. Então, vou limpar o slide para a gente fazer o cortante. Ó. Limpei as informações, vou desenhar o cortante ali embaixo e vamos determinar agora o esforço cortante em algumas seções chaves. Começando aqui, ó, pelo ponto A, gente, faz a seção em A, pega o menor pedaço, o esforço cortante no pilar, gente, convenção de baixo, é uma força horizontal, não tem força horizontal em A, então o cortante dá 0. Próximo ponto-chave, o ponto B passando por baixo, ó, faz a seção, pega o menor pedaço, que a gente já viu que é o pedaço de baixo, e o esforço cortante pela convenção de baixo, gente, é uma força horizontal. Se ela for para a esquerda, dá positivo. Se ela for para a direita, dá negativo. Então, soma todas as forças horizontais dentro daquele pedaço da estrutura. Só tem a resultante da carga de 5, que é 5 vezes 3. E como é uma força para a direita, ela é negativa. Então, o cortante ali vale menos 15 kN. Vamos fazer agora a seção à direita de B. Gente, a seção à direita de B está aqui, ó. Posso pegar qualquer lado da estrutura, só que reparem, eu estou na viga. Se eu pegar o menor pedaço, que é o lado esquerdo, vou pegar a convenção da esquerda, que me diz que o cortante é força vertical e força para cima é positiva. Soma todas as forças verticais que tem ali naquela área vermelha. Vai dar 37,5 para cima, portanto, o cortante em B à direita é mais 37,5 kN. Outro ponto-chave. Ponto C à esquerda, aqui, ó. Posso pegar o pedaço direito ou esquerdo, gente? Eu vou pegar aqui, no caso, o esquerdo. Pronto, é essa área que eu redelimitei. E a convenção é da esquerda na viga, já que eu estou seccionando a viga. Então, o que é cortante aqui? Continua sendo força vertical e para cima é positivo. O que eu tenho de força vertical? O 37,5 para cima e a resultante do 20 aqui, gente, que é 20 vezes 5, para baixo. Soma tudo, isso dá menos 62,5, que é o cortante do ponto à esquerda de C. Vamos seguir para o próximo.
Cortante à direita de C, ó, fazer a seção à direita. Gente, o menor pedaço aqui para somar carga é o lado direito agora, então convenção da direita. Estou circulando ela ali para não se confundirem. De novo, o cortante continua sendo força vertical, só que agora para baixo é positivo. Então, o que eu tenho? A resultante do 20, que é 20 vezes 2 para baixo. O cortante aí vale 40. Vamos olhar agora o ponto C embaixo. Embaixo do ponto C eu estou no pilar, tá? Convenção do pilar. Se eu optar por pegar a parte de baixo, aqui da seção, eu vou usar a convenção de baixo que eu estou circulando. Então, o que é cortante aqui? É uma força horizontal, onde para a esquerda é positivo. Soma todas as forças horizontais, vai sobrar 15 para a esquerda, que é o cortante no ponto de mais 15. O cortante no ponto D. Ó. No ponto D, gente, é viga. Se eu fizer uma seção e olhar do lado direito, não tem força nenhuma, em nenhuma direção. Então, o cortante dá zero. E o último ponto, que é o ponto E. Ó, se eu fizer uma seção em E, ele é pilar, convenção do pilar. Qual que é o menor lado? Olha para baixo, né, gente? Só tem as reações de apoio. Então, o que é no pilar olhando para baixo? Ó? Cortante é força horizontal e para a esquerda é positivo. Então, somando todas as forças horizontais, o cortante aí dá mais 15. E nós já passamos por todos os pontos que eu tenho aqui, até aqueles que têm direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, eu vou marcar esses valores seguindo a minha convenção de sinais ali na figura. Pronto, estão todos representados. Onde é zero, eu marquei só um pontinho para me lembrar que é zero. Então, agora vamos fechar esses diagramas. O que vai acontecer? Ó? No trecho AB, eu tenho uma carga distribuída. Se a carga é uniforme, o cortante é linear. Eu já tenho dois pontos, ó, o 15 e o pontinho ali. Então, faça uma reta conectando os dois, que a gente já tem o diagrama representado. No trecho BC também tem uma carga distribuída. Então, o diagrama é linear. Faço uma reta conectando o momento de 37,5 com o momento de 62,5. Está aqui. No trecho CD também é linear, ó, tem carga distribuída. Então, faça a reta conectando os dois pontos para representar o diagrama linear. E no trecho CE não tem carga, então o diagrama aqui tem que ser uma função constante. Reparem que o momento em cima e embaixo da barra já deu o mesmo valor, então quando eu conectar os dois eu tenho a função constante que eu estou esperando, que é essa aqui. Ó. Esse é o meu diagrama de esforço cortante. Mais para frente a gente acha o ponto onde ele passa por zero, que é onde eu vou ter o momento máximo no outro diagrama. Vamos deixar ele por enquanto assim e ir para o diagrama de esforço normal. Então vou limpar de novo esse slide, vou colocar aqui a figura para representar o esforço normal e vou fazer o mesmo procedimento. A gente vai determinar a força normal em alguns pontos chaves. Começando pelo ponto A. Põe a seção, eu estou no pilar, né, gente? Olha para baixo, eu tenho convenção de baixo, menos 37,5 de força normal aplicada ali. Compressão, né, gente? O 37,5 está comprimindo a seção. Próximo ponto, o ponto B embaixo. Põe a seção aqui por baixo. Força normal, eu estou no pilar olhando para baixo. Ó. Vou circular aqui as cargas de baixo. O que eu tenho de força normal? Continuo tendo menos 37,5. Próximo ponto, ponto B à direita. Vou fazer a seção aqui, ó, à direita do ponto B. Vou pegar o lado esquerdo, que é menor. Então, reparem que eu estou na viga, então a convenção da esquerda da viga está ali em cima. O que eu tenho de força normal, gente? Força normal agora é força horizontal, então é a resultante da distribuída de 5, que é 5 vezes 3. Como ela é para a direita, contrária à convenção, ela é compressão na seção, então menos 15. Próximo ponto, ó, vamos em C pela esquerda, aqui. Vou pegar o lado esquerdo de novo, gente. Reparem que lado esquerdo, a convenção da esquerda na viga, continua tendo só a resultante daquela distribuída de 5, que é 5 vezes 3, ou seja, aqui ainda tem menos 15 kN de compressão. Vamos agora para o ponto C à direita. Qual que é o menor pedaço da estrutura? A gente é o lado direito. Convenção da direita está aqui, eu estou circulando. Então, o que eu tenho de força horizontal, que é força normal? Nada. Então, a normal dá zero. Próximo ponto, ponto C embaixo. Eu estou no pilar, ó, a seção cortou o pilar. Pego o menor pedaço, que é o pedaço de baixo. Convenção de baixo do pilar. O que eu tenho de força normal ali, gente? O 102,5 para cima, ou seja, negativo, compressão. 102,5 kN.
Próximo ponto, o ponto D, gente, seção aqui na viga. Olha a direita, que é o menor pedaço da estrutura, não tem força, então a normal dá 0. E o último ponto, que é o ponto E, faz a seção aqui, olha para baixo, que é o menor pedaço, e aqui eu tenho normal, gente, ó, menos 102,5. E agora que eu tenho todos os pontos chaves, a gente pode marcar isso no diagrama. E a força normal, gente, é a seguinte situação. A menos que eu tenha uma carga distribuída do tipo paralelo à barra, que faça variar o peso dela, todos os diagramas nas barras costumam ser constantes. Então, quando que vocês vão ter isso? Quando eu considerar o peso próprio do pilar, que é uma carga distribuída nesse sentido. Aí tem variação de força normal ao longo do comprimento, ou quando eu tiver barra inclinada com carga com projeção horizontal. Então, esse não é o caso. Todas as barras têm um diagrama uniforme. Então, o pilar ali, ó, diagrama uniforme, a viga BC uniforme, a viga CD uniforme valendo 0 e o pilar CE uniforme valendo menos 102,5. O que é mais importante no diagrama de normal, gente, é vocês não esquecerem de colocar o sinal, tá? Não importa o lado da barra que você desenhe, contanto de que o sinal esteja claro, tá? A gente tem que saber diferenciar tração de compressão nesse diagrama. Então, nesse ponto, a gente já tem os diagramas de momento, cortante e normal. No diagrama de momento, ficou faltando indicar um máximo no trecho BC e achar onde é que o momento é 0. Então, eu vou trazer esse diagrama de volta. E como ele está associado ao cortante, porque vocês lembram, né, gente, a derivada do momento dá o cortante, eu trouxe o diagrama de cortante aqui também. Então, os dois aqui embaixo. Então, vamos começar localizando aonde o cortante é 0 nessa barra, que é o ponto que eu estou chamando de F. Está aqui, ó, o ponto F está aqui e é o ponto onde vai estar o máximo momento ali. Ó. Como que eu acho isso? Gente, semelhança de triângulos nessa figura do cortante dá certo, mas eu prefiro lembrar que a tangente do ângulo ali, ó, a tangente desse ângulo, é igual à carga que está atuando na barra. Então, o que eu tenho nesse triângulo? Aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. A tangente nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o que eu quero calcular ali é o cateto adjacente, que vai ser o cateto oposto sobre a tangente do ângulo. Como a tangente é a carga, é o cateto oposto sobre Q. É o 37,5 dividido pelo valor da carga aqui, que é 20 nessa barra. Então, essa conta eu já deixei ela pronta aqui, ó, a distância de BAF é o cateto oposto de 37,5 dividido pela tangente do ângulo, que é a própria carga 20, isso dá 1,875 metros. Se eu sei a distância de BAF, gente, a distância de F a C é só fazer o comprimento total da barra, menos o que eu já calculei, e a gente acha que ela vale 3,125. Vou anotar os valores aqui embaixo. Ó. Tá, achei F, agora vamos calcular o momento, né? Como que eu calculo o momento? Vocês lembram que eu podia calcular o momento por integração, ou seja, o momento no ponto J vai ser o momento em I, mais a integral de I a J de V de x dx. E esse integral nada mais é do que a área. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos pegar esse trecho aqui. Ó. Vou pintar de outra cor aqui. Ó. Eu quero sair aqui do 22,5 e chegar no ponto F. O cortante que está aqui é esse que eu estou pintando de amarelo. Ó. Então, qual que é a conta ali? Ó? O momento em F nada mais vai ser do que o momento em I, que é o momento no ponto inicial, que vale menos 22,5. Por que menos, professor? Olha a convenção de sinais, né, gente? Está desenhada em cima da barra é negativo. Como a área do cortante está em cima, ela é positiva. Então, mais essa área, que é 37,5 vezes 1,875 dividido por 2. A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Façam essa conta. Eu já tinha feito ela anteriormente aqui, ó. E vocês encontram um momento de mais 12,66. Deu positivo, como tinha que dar, então desenha ali embaixo do ponto F, que é o lado de desenhar o momento positivo, segundo a nossa convenção. Como é que eu acho agora os pontos onde o momento passa por zero, que seria o ponto G e o ponto H? Ó. Eu estou representando aqui no diagrama de momentos. Se vocês lembrarem, a parábola lá do cálculo ela tem uma propriedade interessante, ou seja, ela é, se você achar o vértice, simétrica em relação ao vértice. Então, essas distâncias aqui ó, são iguais, ou seja, se aqui é x, aqui também é x. A diferença é que um é mais e o outro é menos.
Então, o que normalmente se faz? Num exercício de viga, eu já mostrei isso para vocês. Eu posso pegar, por exemplo, a barra de GAF, que é um pedacinho ali. Esse comprimento é o que eu quero achar, que é x. O que tem de carregamento? Tem uma carga Q igual a 20. No ponto G, o momento vale 0. E no ponto F, o momento é o momento máximo, né? Que é igual a 12,66, está ali na figura. No ponto F, o cortante vale 0, que é o cortante do F, e no ponto G, o cortante vale o V do G. Se eu fizer a somatória dos momentos nessa figura, gente, vocês vão encontrar que o x vai ser mais ou menos a raiz de 2 vezes o momento máximo dividido pela carga. Isso aqui vem do somatório dos momentos em relação a G igual a 0. Eu já mostrei isso num vídeo de vigas, então aqui o que eu vou fazer? Eu só vou pegar essa equação que eu já pré-deduzi e vou aplicar ela para determinar a distância do vértice da parábola até o ponto em que ela é 0. E essa conta aqui vai dar 1,125 metros, que é o que eu vou marcar aqui como coordenada, à direita e à esquerda. A minha figura não está à escala, por isso que parece que um é maior que o outro. Tá? Parece que FH é um pouco maior que GF, mas ela é simétrica. Então, como eu tenho a localização do ponto F, a gente tem a localização também do ponto G e H, medido a partir dele. E nesse ponto nós já temos aqui todas as informações do diagrama de momento fletor, do diagrama de esforço cortante e do diagrama de força normal. Então, tudo que tinha para calcular nesse pórtico já foi determinado. O vídeo termina por aqui, eu espero que isso possa ajudar vocês aí nos estudos.